Olá, meus queridos anjos lunares decaídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos nerdolas, anjos nerdolas. Não se esqueça, segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer e doe leve pix pro canal, vai, ajuda o canal a crescer. Hoje, sim, continuando falando de personagens, aqui, ó, canal de explorar o que está escondido sobre personagens. Vamos falar sobre o Kilowog, nosso querido Lanterna Verde. Já saiu de Guy Garford há um mês atrás, agora vamos falar do Kilowog. Kilowog, organizado na seção de Bolocaxiano, de Bolovax, do setor 644. Ele é da tropa dos Lanternas Verdes. Ele é do planeta operário do planeta O no setor 674. Os criadores de Steve Englert e Joe Staton, que criaram o Kilowog. Ele é, ele é, ele é bom em identidade pública, aparência rosada, sem cabelo, olhos vermelhos. Esse bicho estranho aí é o nosso Kilowog. Antes do ponto de ignição, Kilowog foi recrutado pelos Guardiões, treinado pelo veterano Hermey, que chamou de Puzzer, o nome que ele adotou. Tornou-se sargento, instrutor do Lanternas Verdes em Oa. Tem sido um dos primeiros a treinar Hal Jordan. Sim, já falei de Hal Jordan. No Esmeralda, Lanterna e Dark Lanterna, Hal Jordan enlouquece e volta a Oa. Leva Kilowog para o Vasco, criando apenas o crânio como poeira. Sob o controle dos Lanternas Negros, Kilowog retorna póstumo, perguntando sobre Hal, restaurando a Kylo Rayner, a guardiã de Garnet. Recriação após a reformulação dos 952, Kilowog retorna como instrutor e ele participa de resgate de John Stewart, dos Alpha Lanterns, e descobre os planos dos Guardiões relacionados ao Terceiro Exército. Durante a Guerra Interna, ele resiste à possessão do Parallax e é controlado com outro anel. Os poderes. Com a energia complexa, ele faz campos máquinas, voo, tradução em tempo real, viagens espaciais em superfície de luz. Habilidades: geneticista brilhante e mecânico extraordinário. Constrói armas e dispositivos. Um grande líder, excelente mentor. Agora a gente vai colocar o Lanterna, Kilowog, segundo as trincheiras da história do coletivismo soviético e idealismo platônico. Se fôssemos erguer uma ponte de vastidão no cosmos do fictício da DC e os capítulos sombrios fascinantes, a história humana, talvez poucos personagens servissem de elo potente. Kilowog é um semelhante inabalável, o poder colossal do bolafaxismo, a alma dos cientistas se tornar-se uma figura emblemática, tropa dos Lanternas Verdes. Acima de tudo, Kilowog é um arquétipo de encarnação de instrutor que modela a geração do camarada que carrega nos ombros do peso coletivo do indivíduo, e a curva deve ser do dever supremo, mesmo que isso custe o mundo e a sua raça. Para entender essa grandeza simbólica de Kilowog, podemos lançar a mão três lentes complexas. A Primeira Guerra Mundial como metáfora das trincheiras infinitas, a drama coletiva e a disciplina. A União Soviética como a cristalização política, coletivismo extremo e as promessas utópicas que se tornaram em tudo. E Platão, cuja filosofia do bem e da justiça assombrou todas as tentativas humanas de erguer uma sociedade perfeita. A história de Kilowog dos quadrinhos é apontada com colapsos e reconstruções.
Como as nações devastadas pelas guerras mundiais, pelas ideologias totalitárias, sim, você está vendo as ideologias totalitárias aí. Bolavak é um planeta natal. Lembra Paris de 1914, bela, confiante, ao longo ciclo de converter-se em ruína, como um soldado arremessado para a lama, como um Verdun, Kilowog não teve escolha, destruição. O lar veio acompanhada de uma certeza. Nada voltaria a ser como antes. Não é à toa que seu povo pareceu e tornou-se o último polavaxiano, portador solitário de uma chama que já não tinha onde se abrigar. Ao contrário de tantos veteranos que se entregaram, Kellogg converteu-se do luto em disciplina e serviço, como um exército fosse uma âncora no mundo moralmente esvaziado. Em, rea- em reação, nos recorda aos espíritos solitários voltados às trincheiras, em 1918, a encontrar países imersos no cinismo e descrença. Muitos foram incapazes de reconectar o civilismo burguês, tanto que criticavam os intervalos dos bombardeios. A Primeira Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra, não destruiu apenas corpos, mas ele corroeu ilusões modernas do progresso, quando os intelectuais da época buscavam um sentido de massacre, surgiram visões radicais de reorganizar a sociedade, novas sobre suas bases, entre elas a Revolução Bolchevique, experiência coletiva, profundamente mentalidade da bolavaxiana, como que logo incorpora. Afinal, também vivia uma espécie de comunhão mental e espiritual, um senso de identidade entrelaçada. A União Soviética, na imaginação ocidental, tornou-se um símbolo máximo de poder refundar o nome coletivo. Tal bolchevique se viam como uma vanguarda esclarecida que guiaria a massa para o socialismo. Kilowog foi moldado para guiar e recrutar as tropas do Lanterna. A vitória contra o caos. Ele não é apenas um instrutor, mas ele é um arquétipo do soldado pedagogo, quando chama de aprendizes, de posers, a essa forma de rigor e, ao mesmo tempo, afeto e cobrança. Uma síntese de perfeita pedagógica soviética, que é o rigor, que é a disciplina e a camaradagem. Muitos aspectos que Log encara o ethos, o homem novo, sonhados por Lenin, alguém que sacrifica pelo seu ego em prol de uma comunidade maior. No entanto, no século XX, ensinou que o coletivo pode se tornar tirânico. O sonho soviético naufragou em repressão no Gulag, surpreensão de liberdade individual e também do planeta Bolavax Fix, que nem estamos vendo Bostil. Foi obliterado de forças externas, crise da Guerra Infinita. É a tentativa de criar seu povo dentro do anel. E revelou-se uma tragédia. Uma alegoria que, não menos e mesmo em mais avançada tecnologia, é capaz de restaurar a pureza original de um ideal coletivo. Contradição como Kilowog, cada batalha era uma devoção irrestrita ao corpo dos Lanternas Verdes. E o salva do niilismo, que expõe os riscos de repetir toda a utopia e sacrificar-se. Platão oferece como a terceira chave de decifrar a atenção. Em República, ele descreve que o justo governa pelos filósofos reis. Os guardiões, soldados e educadores são treinados desde criança para suprimir paixões e buscar o bem maior. Kilowog é um guardião platônico, um guerreiro, não apenas não combate, mas também forma caráter. Seu posto como em Oa assemelha-se à academia platônica, onde os jovens aprendem a dominar o espírito antes de empunhar armas. Quando instruiu Hal Jordan e Guy Garfield e John Stewart, Kilowog os ensina
A força física só tem valor se subordinada à vontade, princípio platônico, de harmonia interna entre razão e coragem e desejo. O anel do poder, com dependência de vontade materializada, ideal, cada construto Kilowog não é apenas uma emanação da alma treinada, mas Platão via a representação das paixões e virtudes, a experiência da Primeira Guerra e o totalitarismo soviético mostra o outro lado. A violência nasce quando o indivíduo desaparece do coletivo. O anel verde Kilowog tanto é um instrumento de criação como aniquilação. Na guerra, na guerra do Sinestro, quando combate Arquilo, os lanternas amarelos, ele parece um tanque humano, uma máquina de guerra, que não excita a disciplina, sustenta e faz parecer invencível. Assim como cada vitória custa uma parte da antiga inocência. Quando seu povo vai para o Vasco, que logo sente que não é mais capaz de restaurar a integridade perdida, assim como o destino ecoa a tragédia platônica, impossibilidade de uma sociedade absolutamente justa, pois sempre haverá corrupção, discórdia e violência. Analogicamente, os jovens voltaram às trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Descobriram a disciplina extrema, também era entorpecente espiritual. Muitos escritores, como Eric Maria Remarque, Robert Graves, Siegfried Sanson, descreveram o vazio que instalou quando o sentido dissolveu. Kellogg jamais abandonou a causa, mas cada batalha sente que seu heroísmo é apenas um paliativo para um vazio maior. A própria tropa dos lanternas, por mais nobre que seja, enfrenta a corrupção interna, motins e risco de se tornar o exato oposto. É assim como o ponto Platão encontra as limitações não à sociedade perfeita, mas aos guardiões perfeitos. Podemos dizer que Kilowog, como soldado, sobreviveu às trincheiras da guerra cósmica, encontrou-se uma tropa, trouxe na tropa uma União Soviética idealizada, antiga União Soviética. O corpo também concede impulsos autoritários. Durante a Guerra Esmeralda, a tirania de Hal Jordan, corrompido para Parallax, evoca o stalinismo e o companheiro, a metáfora ideal para, ao ressurgir, como um veterano marcado pelas cicatrizes históricas, ele se recusa a abandonar a missão, já não se nutre a ilusão da tropa. A Primeira Guerra Mundial foi chamada de guerra para acabar com todas as guerras, mas na prática plantou-se sementes de conflitos maiores. Também que logo percebe-se que a vitória cósmica apenas agia a próxima ameaça. Sua vida se tornou-se um ciclo de destruição e reconstrução. O mesmo ciclo que a Europa passou de 1914 a 45. Consumiu milhões de vidas em nome de ideais grandiosos. O combate entre a pureza da luz verde e as sombras da realidade ecoa na vida de Kilowog como um lamento de promessa. Por outro lado, Platão ensina que, mesmo imperfeita, a busca é um destino mais nobre e idealizado. Ao persistir, Kilowog encarna a fidelidade ao ideal, ainda amplia a saída que alcançará plenamente. Seu compromisso com os lanternas é uma forma de resistência moral. Se recusa a aceitar que o niilismo vença. A disciplina é a trincheira espiritual, última ação contra a rendição interior. O paralelo da União Soviética é inevitável. A União Soviética surgiu com promessa platônica de abolir a injustiça, fundar a comunidades iguais, mas na prática se tornou-se um regime de controle total, como estamos vendo aqui no Bostil, todo mundo na miséria. A história dos lanternas revela tensão parecida, absoluta com o anel, que sempre um risco à tirania. Ainda que Loag acredita que a disciplina e a violência disciplina sem violência é possível. Sua liderança é firme, mas compassiva, mostra que a fraternidade pode florescer, mesmo sob condições extremas. Quando Platão escreveu Os Guardiões
deviam ser selecionados entre aqueles que amansassem a justiça do mesmo e si, estava descrevendo figuras como Quilog, contudo, mesmo Platão previa a escala de violência individual. A Primeira Guerra Mundial traria um mundo ideal. O sonho de pureza total não sobreviveu. E as trincheiras de Yannis, como Bolovac, não sobreviveu ao multiversal. Ainda que Kilowog, do qual os veteranos voltaram à reconstrução das cidades, persiste e escolhe não desistir, pois apenas todas as semelhanças, a tropa dos antenários verdes e a utopia e as utopias que fracassaram. Kilowog jamais se converte a carrasco, ele permanece como instrutor, protetor, enquanto ergue a voz para chamar os seus recrutas de posers, que não faz como desprezo, mas como esperança de, através de um rigor, eles encontrarem uma força interior para resistir ao medo. Ao contrário do coletivismo soviético, que, em nome do ideal, Kilog busca preservar vidas, não destruí-las. Nisso transcende a história terrena, tanto quanto na sua jornada. Seu legado é a disciplina e também empatia, uma combinação rara entre uma coragem platônica e uma compaixão moderna. Também seja uma lição que Kilog oferece, não importa as guerras que travamos, quantos impérios ergamos, quantas ideologias proclamamos, a dignidade de cada indivíduo permanece inviolável. O anel verde pode ser uma arma, mas também é um farol. Quem o punha tem o dever de recordar o ideal para mais sublime seja, vale mais do que a vida, do que propor e proteger. A contemplar a semelhança de determinação, vamos aos soldados anônimos que foram nas trincheiras idealistas e sonharam a retenção coletiva. Vemos também a atenção à utopia tirânica, a disciplina e o dogmatismo, a justiça violenta. Platão talvez dissesse aquilo que o guardião é exemplar, mas a história alerta que os guardiões podem perder e esquecerem cada poser, que cada aprendiz que carrega um multiverso, um universo dentro único de si. No fim, Kilog permanece como um poço solitário, instrutor soldado, mas uma figura de contradições e esperança. Talvez torne os humanos e nos suas lanternas espelho dos sonhos, pois mesmo assim as piores guerras, a destruição e as maiores utopias da Terra, repúblicas, são ousadas, e não haverá que Kilog escolherão erguer a luz contra a escuridão. Aí estamos falando de Kilog, certo? Kilog, União Soviética. Olha, a União Soviética a gente já vê que nunca acabou, continua sendo Rússia. Outra coisa, totalitarismo, a gente já falou aqui, eu sempre aviso, o Bolshoi está no totalitarismo. Então não temos outra opção. Não se esqueça que cada vez que a gente está lutando contra essa guerra ideológica, nós somos os posers, somos soldados lutando contra essa guerra onde os wokes tentam dominar. Mostramos que essa ideologia nefasta e quer pegar crianças, adolescentes, querem prejudicar todas essas pessoas. Quantas vezes você vai ter que se encontrar? Quantas vezes você vai ter que se olhar? Jamais caia nas conversas do totalitarismo vermelho, por causa que eles querem povo na miséria, povo sem nada e tudo mais. Vemos que o povo está sofrendo, mas as pessoas, os 20% que ainda aplaudem o que está acontecendo no Bostil, eles estão vendo que não querem ver o que o povo está sofrendo, querem só se vangloriar enfiando imposto no rabo do povo. O Laranjão está fazendo de tudo para acabar com o que está acontecendo no Bostil. Só que os sinistros não vão querer. É como o Kilog falou, passou por vários tipos de problemas. E o Brasil e o Bostil está passando. Então, temos que lutar por ideais maiores e para conseguir crescer nessa vida, defender nossas gerações, filhos, família e amigos. Por isso, não caiam na cultura woke, não caiam no totalitarismo vermelho. Vocês cairão
na desgraça total. Obrigado, meus anjos iluminados decaídos.